No próximo capítulo da série número 309, na casa de Lali, o clima mudou completamente quando Songu apareceu com um visual renovado, chamando a atenção de todos. Lali, Nilufer e Nergis não conseguiram conter a surpresa e logo começaram a especular se havia algum homem envolvido por trás da mudança repentina. Songu, no entanto, se defendeu, dizendo que estava apenas cuidando de si mesma. Ainda assim, os olhares curiosos e os comentários persistiam, especialmente quando tocaram no assunto das cartas antigas do pai, que haviam sido rasgadas. A possibilidade de um novo pretendente deixou Nergis desconfiada, e mesmo com as negativas de Songu, era difícil convencer as outras de que a mudança era apenas por vaidade. Ela dizia que estava tentando emagrecer um pouco e que começaria a caminhar logo, deixando todas sem resposta ao sair determinada, pedindo que parassem de observá-la. Assim que Songu deixou a sala, Nilufer e Nergis trocaram olhares e comentaram que ela certamente estava tramando algo. Enquanto isso, na casa de Betul, o clima era de expectativa com a chegada de Udaverdi e Samet. Betul estava animada por saber que o irmão de Yildiz viria visitá-los. Yildiz também se mostrava satisfeita, mas Fikret não conseguia esconder o descontentamento. Ele se sentia constantemente humilhado pelo cunhado e reclamava que Yildiz nunca o deixava responder à altura. A discussão se intensificava quando Betul intervinha, dando razão a Fikret, afirmando que Yildiz protegia o irmão em todas as situações. Samet, tentando amenizar o clima, dizia que gostava do cunhado, o que levava Yildiz a brincar com Betul, insinuando que ela sentia falta de Samet justamente por causa das humilhações públicas que ele proporcionava. Betul, com ironia, respondia que daquela vez, antes que Samet pudesse humilhar a ela, ele teria a oportunidade de enfrentar a família de Lali. A provocação deixava Yildiz visivelmente irritada. Em outro canto da cidade, no carro de Onur, ele conversava animado com Lali sobre a chegada do tio. Estava feliz que ele finalmente poderia comparecer ao casamento, já que no anterior não pôde estar presente por causa de uma reunião importante. Onur falava com orgulho sobre o tio, um professor renomado em Nova York, muito respeitado em sua área, alguém que sempre foi como um herói para ele. Dizia que muito do que havia conquistado se devia à inspiração e apoio que sempre recebeu desse familiar admirado. Enquanto isso, o irmão de Yildiz chegava a Istambul. O motorista que o buscava comentou sobre uma joalheria que Yildiz costumava frequentar, e ele pediu que o levasse até lá. Ao descer do carro, logo avistou Songu passando pela rua e ficou encantado com sua presença. Coincidentemente, os dois entraram na joalheria ao mesmo tempo, sem saber que estavam ali com o mesmo objetivo: comprar um presente para Lali. Songu procurava um colar, enquanto ele escolhia um par de brincos. Mesmo sem trocarem palavras, ele não conseguia tirar os olhos dela, completamente impressionado por sua beleza e elegância. De volta à casa de Betul, estavam reunidos Betul, Fikret, Lali, Onur, Yildiz e Kime, todos conversando animadamente. Fikret, todo orgulhoso, perguntava como estava o neto, e Lali respondia com carinho, chamando de papai, o que emocionava a todos. Betul notava como era bonito ver aquela ligação nascendo e se fortalecendo. Kime comentava que após o casamento, tudo ficaria ainda melhor e mais harmonioso entre o casal, e Onur concordava, apertando a mão de Lali com ternura. Mas havia certa inquietação no ar. Onur notava que o tio estava demorando a chegar, já que o voo havia aterrissado há algum tempo. Betul tentava tranquilizá-lo, lembrando que o tio gostava de fazer suspense e adorava se fazer esperar. Yildiz pedia que parassem com as preocupações, garantindo que ele chegaria em breve. Ainda assim, Betul fazia um alerta para Lali, pedia que ela não levasse para o lado pessoal qualquer comentário do tio, explicando que ele era extremamente protetor com Onur e que por isso, raramente achava alguém bom o suficiente para ele. Lali naturalmente ficava nervosa com essa revelação, mas Onur, tentando amenizar, dizia que o tio com certeza a aceitaria, pois todos gostavam dela. Foi então que o tão esperado tio, Erol, finalmente chegou. Ao cumprimentar a irmã, soltou comentários diretos e um tanto ácidos sobre seu peso e a relação dela com o marido, insinuando que ela comia por ansiedade. Todos perceberam que ele realmente tinha uma personalidade dominante e não fazia questão de filtrar suas opiniões? Estava claro que a convivência com ele exigiria paciência. Bito se aproximou para cumprimentar Erol, o tio de Onur, quando Onur chegou com Lali ao seu lado. O tio, sorridente, disse que estava com saudades do sobrinho e perguntou onde estava a prometida dele. Onur, orgulhoso, respondeu que ela estava ali ao seu lado e a apresentou como Lali. O tio, surpreso mas cordial, confirmou que já imaginava que fosse ela.
pois a havia visto na casa de Songul. Naquele instante, Songul estava sozinha observando a joia que havia comprado para presentear Lali e lembrava do encontro inesperado com o tio de Onur na joalheria. Pensava consigo mesma que se tivesse pedido desconto, teria pagado mais barato, mas naquele momento achou melhor não fazê-lo. Logo depois, Nilüfer e Nergis chegaram e Songul mostrou, entusiasmada, a joia que havia comprado para Lali, junto com outras coisas que havia adquirido. Mesmo sorrindo, ela comentou que agora teriam que dar um jeito de pagar por tudo aquilo, mas reforçou que não permitiria que a família de Onur humilhasse Lali por acharem que ela não tinha uma família capaz de lhe dar presentes. Na casa de Onur, a conversa seguia animada até que Bitu, sem conseguir conter a novidade, contou que Lali estava grávida. O tio de Onur, surpreso, confessou que ainda não sabia da notícia. Yildiz explicou que pretendia contar pessoalmente ao irmão. Erol disse que de fato se surpreendeu com a notícia e Onur, tentando suavizar, confirmou que sim, que era algo emocionante para todos. Curioso, o tio perguntou em que Lali trabalhava. Ela respondeu que era professora de história, embora no momento não estivesse em exercício. Bitu acrescentou que atualmente Lali ajudava a mãe na floricultura da família. O tio, sempre exigente, comentou que ela havia estudado bastante e poderia estar finalizando um doutorado, se tivesse seguido o que ele recomendara. Mas, segundo ele, Lali estava mais preocupada com os romances da juventude. Bitu lembrou com certo sarcasmo que ele próprio esteve tão apaixonado por alguém no passado que não deu ouvidos a ninguém. Onur, tentando amenizar o clima, sugeriu que aquele não era o momento de reviver o passado. O tio então concordou e mudou de assunto. Erol então quis saber se Erden e Bitu já estavam casados, e Bitu confirmou que sim. Ele pediu que Lali levasse a família para visitá-lo, pois queria conhecê-los melhor. Bitu se ofereceu para convidar a mãe de Lali para um café em sua casa. O tio gostou da ideia e disse que seria ótimo conhecer a família da noiva. Fikri elogiou Songul, dizendo que ela era uma mulher admirável por ter criado sozinha as 3 filhas. O tio, impressionado, respondeu que respeitava mulheres que venciam na vida por conta própria, sem depender de maridos. Enquanto isso, Samet anunciou que queria ir embora e se despediu de todos. Lali, visivelmente cansada, comentou com Onur que também queria ir, e ele se ofereceu para levá-la. Enquanto isso, Pelin e Erden chegaram das compras. Pelin foi logo ver as roupinhas que havia comprado e Erden, rindo, pegou uma peça minúscula e comentou que, sendo filho dele, a criança já deveria usar roupa para um ano. Pelin brincou com ele, dizendo que parasse com isso, pois seriam meninas. E ele respondeu que queria um menino. Pelin, rindo, prometeu que comprariam roupas de menino também, e se fosse outra menina, doariam as roupinhas para Lali. Mas Erden, emburrado, disse que não daria nada para ninguém, nem que fosse ele a usar aquelas roupas. Estava decidido que teria um menino. Pelin, tentando acalmá-lo, pediu que ele parasse de reclamar, afinal, queria um filho, e ela estava grávida de 2. Enquanto isso, Nilüfer e Nergis conversavam sobre como convencer Songul a aceitar seus respectivos relacionamentos. Nilüfer não sabia como fazer a mãe aceitar o relacionamento com Kurtulus, e Nergis também estava perdida sobre como fazê-la aceitar Samet. No carro, a caminho de casa, Onur perguntou a Lali o que ela havia achado do tio dele. Ela respondeu tranquila, que havia entendido o jeito dele. Onur disse que tinha certeza de que ele havia gostado dela. Na casa de Onur, Yildiz, Fikri e Erol conversavam. O tio expressava dúvidas sobre o relacionamento de Onur com Lali. Achava que ela não era a mulher certa para ele e dizia que Onur deveria pensar melhor antes de tomar uma decisão tão importante. Yildiz concordava com o irmão. Fikri, no entanto, dizia que já era tarde para repensar aquele casamento, marcado para o fim de semana. O irmão de Yildiz se despediu, dizendo que iria descansar. Fikri então comentou com Yildiz que se o irmão começasse a humilhar Lali, Onur certamente ficaria magoado e se afastaria. Era melhor que ele nem conhecesse a família de Lali, para evitar problemas maiores. Enquanto isso, Samet e Kurtulus conversavam sobre um novo plano e um possível negócio que pudessem apresentar à família, com a intenção de ganhar destaque e aceitação. De volta à casa de Songul, Lali chegou abatida. Songul, preocupada, perguntou como havia sido. Lali respondeu que conheceu o tio de Onur, disse que ele era educado, mas que estava muito cansada. Songul percebeu que havia algo errado, que a filha estava triste. Enquanto isso, Bitu chamava Erden, animada, dizendo que ele não acreditaria em quem havia chegado. Erden, curioso, pediu que ela contasse logo. Bitu revelou que o irmão de Yildiz, Arun, estava de volta.
Erden ficou chocado, chamando-o de arrogante, e disse que ele iria humilhar Lali e sua família. Bitu, animada, disse que ainda não tinha um plano, mas via naquela situação uma ótima oportunidade para os dois. Erden concordou, dizendo que precisavam pensar em alguma coisa, pois Arun com certeza traria problemas à família de Lali, e que ela mais cedo ou mais tarde sofreria com isso.